Pessoal, tudo bem? Anderson Aguiar Vieira, do Escritório Domínio, Contabilidade e Consultoria, fazendo mais um vídeo para divulgar para todos os nossos amigos, clientes, seguidores, a respeito de toda a turbulência que estamos vivendo no mundo empresarial nos dias de hoje. O objetivo do nosso vídeo de hoje é darmos uma conversada sobre o decreto que o governo do estado do Rio Grande do Sul lançou ontem, dia 1º, na parte da tarde, no Diário Oficial do Estado, e darmos uma comparada com o decreto do nosso prefeito municipal de Vacaria, para analisarmos o que nossos clientes e as empresas que nos enxergam e nos seguem nesse momento devem fazer, o que nós entendemos que as empresas podem fazer a respeito de fechar as suas portas ou abrir as suas portas, se o comércio deve trabalhar ou não. Então, de antemão, adianto que, lendo uma matéria hoje num jornal de extrema importância aqui para o nosso estado, um jurista e um advogado está se posicionando, na verdade é o advogado da FAMURS, está posicionando a quem lhe segue, a quem presta atenção nas suas notícias, que as empresas elas precisam se atentar que não existe hierarquia jurídica entre decretos, sejam eles de âmbito da União Federal, estadual ou municipal. Então, um decreto do governador do estado, ele não se sobrepõe a um decreto do prefeito municipal de alguma cidade. E pelo que nós estudamos, pelo que a gente entende minimamente a respeito da Constituição Federal, realmente não há hierarquia entre decretos. O que as empresas podem seguir e se orientar é que esse advogado da FAMURS, ele está dando a informação de que as empresas devem seguir as orientações, os decretos que têm as medidas restritivas mais severas. Então, para as empresas se posicionarem se devem abrir ou não os seus estabelecimentos, nós orientamos também, seguimos essa orientação, achamos prudente que as empresas sigam as medidas mais severas entre os dois decretos, entre o decreto municipal e o decreto estadual. E para nós então fazermos essa análise rapidamente, eu tenho as minhas colas aqui que eu vou compartilhar com vocês na tela, que na verdade são os dois decretos, o decreto do governo municipal aqui de Vacaria e o decreto do governo estadual que foi publicado ontem no Diário Oficial. Vou compartilhar minha tela com os colegas aí, com quem está nos assistindo. Então, primeiro o decreto do governador do estado, a gente vai passar os principais pontos aqui que eu grifei em amarelo. Então, quais são as medidas que esse decreto, que é o de número 55.154 de 1º de abril, estão trazendo para estabelecimentos comerciais e industriais? Que todos têm que cumprir obrigatoriamente a questão da higienização após o uso de superfícies, mesas, equipamentos, cardápios, teclados, higienizar preferencialmente a cada utilização, a cada 3 horas, durante o período de funcionamento, pisos, paredes e forros com água sanitária ou outro produto adequado. E essa parte do decreto aqui do artigo 4º do decreto do governo do estado está replicado já no decreto do nosso prefeito municipal, da Prefeitura Municipal de Vacaria, que já está prestes a terminar. Ele tem prazo de validade até amanhã, era 8 dias após a data da sua promulgação, que foi lá no dia 23 de abril. Então 8 dias já está encerrando amanhã e com certeza o governo municipal vai acabar editando um outro decreto que certamente vai ser coerente com esse decreto do governo do estado, mas eles já estão com bastante informações parecidas, né? Isso é importante para todos os estabelecimentos comerciais e industriais e prestadores de serviços que podem manter os estabelecimentos abertos. Colocar à disposição na entrada do estabelecimento em local de fácil acesso o álcool em gel 70%. A gente sabe que tem empresas que não estão cumprindo com essas orientações e a qualquer momento o Ministério Público ou a fiscalização da Prefeitura Municipal pode fazer alguma ação em relação a isso em cima das empresas. Adotar sistemas de escalas de revezamento de turnos e de alterações de jornada para reduzir fluxos contados e aglomerações de seus funcionários. Isso tanto no decreto municipal quanto aqui no decreto estadual estão falando a mesma coisa.
Diminuir o número de mesas ou estações de trabalhos dentro do estabelecimento de forma a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o distanciamento interpessoal. O governador do estado está trazendo que as empresas que não conseguem trabalhar pelo regime de home office e de distanciamento entre os colaboradores, que dentro das empresas garantam esse distanciamento. Para os estabelecimentos que fornecem refeições dentro da empresa, que façam a proteção para que não haja contaminação salivar para os alimentos, né? E que tenham esse sistema de buffet, que coloquem o protetor salivar eficiente nos serviços de refeitório. Afastar imediatamente em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo mínimo de 14 dias, atividades que exista contato com outros funcionários. Todos os empregados que estiverem em local de transmissão comunitária. Afastar os que estão com os sintomas de febre e tosse. Esses 2 itens também constam no decreto municipal de Vacaria. E o distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros, de que trata o inciso 8, que fala a respeito de diminuir o número de mesas dos trabalhadores, ele pode ser diminuído para 1 metro desde que a empresa forneça os EPIs, como máscaras, protetores salivares, luvas, para que não haja contaminação entre seus funcionários. E aí vem a questão do fechamento dos estabelecimentos comerciais. Grifo nosso aqui a respeito de que todos os estabelecimentos comerciais devem fechar, exceto estabelecimentos que desempenham as atividades consideradas essenciais conforme o artigo 17 do decreto do governador. Quais são as atividades essenciais do artigo 17? E aí eu selecionei aquelas que estão ligadas ao empreendedorismo e que não estão ligadas mais à questão do setor público, né? Então nós temos aqui transporte de passageiros, telecomunicações e internet, produção, distribuição, transporte, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, de higiene, de alimentos e de bebidas. Então, quem fornece produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, que é a grande maioria do comércio aqui no nosso município e na região de Vacaria, pode manter os seus estabelecimentos abertos desde que adote as medidas ali do artigo 4º de distanciamento das pessoas, de não aglomeração, de higienização. Os serviços funerários também são essenciais. Serviços relacionados à tecnologia da informação, processamento de dados, que deem suporte para outras atividades previstas nesse decreto. Serviços agropecuários, veterinários de cuidados com animais em cativeiro. Penso que agropecuárias e as empresas que têm clínica veterinárias, junto com pet shops, a gente entende que podem manter os seus estabelecimentos abertos. Porque para prestar o serviço agropecuário é preciso comprar a vacina, é preciso comprar o medicamento. E as clínicas veterinárias e as agropecuárias é que fornecem esses insumos. Então a gente entende que tem que manter esses estabelecimentos abertos. Produção, distribuição e comercialização de equipamentos, de peças e acessórios para refrigeração. Também indústrias que estão fabricando insumos para refrigeração devem manter suas portas abertas. Serviços de hotelaria. E também são consideradas essenciais, dentre outras, todas as atividades que sejam acessórias ou de suporte indispensável às atividades elencadas no parágrafo 1º, que são consideradas essenciais aqui do artigo 17. Pessoal, e daí então esses são os principais tópicos aqui do decreto. Muitos estabelecimentos vão poder trabalhar e a gente entende que isso é positivo para a nossa saúde econômica da região. E agora vamos falar dos prazos. Então, o fechamento dos estabelecimentos comerciais, de acordo com o decreto, ele vai até o dia 15 de abril. Logo, no dia 16, as empresas vão poder trabalhar, desde que não haja uma prorrogação ou até mesmo uma antecipação aqui desse decreto, né? Todas as outras medidas, elas serão válidas até 30 de abril. Qual é uma das medidas que são válidas até 30 de abril, que são bem importantes de serem divulgadas aqui por nós?
a circulação de pessoas que não seja de extrema importância entre os municípios e entre outros estados. Então, aqui no nosso decreto no decreto que o governador do estado divulgou, tem uma informação de que fica até o dia 30 de abril proibido o tráfego de pessoas entre os estados e entre os municípios, a não ser aqueles profissionais que precisam se deslocar para trabalhar e que sejam trabalhadores dos serviços essenciais. Vamos dar uma comparada com o nosso decreto municipal agora. Então, selecionei também aqui em amarelo que o governo municipal ainda está em vigor esse decreto, né? Como eu falei, ele é válido por 8 dias e ele foi sancionado no dia 27 de março, não dia 23, como eu falei anteriormente. Então, dia 27 de março ele foi sancionado pelo prefeito e ele ainda está em vigor. Existe a grande possibilidade, como eu já falei, do prefeito municipal fazer a revogação desse decreto e instituir um novo, mas até lá nós seguimos ele. Então, o prefeito municipal, e aí aqui entra o conflito, e o que nós recomendamos para as empresas é que nesse conflito do decreto municipal com o decreto estadual, tendo em vista que não há hierarquia entre eles, nós recomendamos que as empresas leiam esses decretos. O decreto aqui do município de Vacaria é o 45 de 2020, está no site da Prefeitura de Vacaria, a gente consegue acessar. Que leiam esses decretos e que tentem pegar e seguir as medidas mais severas. Aquelas mais severas entre os dois é que devem ser seguidas. Por exemplo, aqui então vamos seguir aqui com os exemplos do decreto municipal, né? Que fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de prestação de serviços industriais, desde que adotem as medidas de manter no mínimo 2 metros entre as pessoas dentro dos estabelecimentos, que adotem sistemas de escalas de revezamento de turnos, mesma coisa que está lá, mesma informação que está lá no decreto do governador. Higienizar os ambientes, as superfícies, as mesas, manter à disposição da população, né, de que precisa consumir os seus produtos e entrar em seus estabelecimentos o álcool gel, também repete aqui no decreto do prefeito municipal. Nos restaurantes, diminuir os números de mesas. Já o decreto do governador não fala sobre a questão de diminuição de número de mesas, nem tampouco se os estabelecimentos de restaurantes podem funcionar, mas fala que os fornecedores de produtos alimentícios, de alimentação, podem funcionar desde que mantenham as medidas restritivas, as medidas de não superlotação, de não aglomeração. Aqui também uma importante informação no decreto municipal que eu vejo assim que foi muito prudente por parte do Poder Executivo. Fazer com que a lotação de qualquer estabelecimento não exceda 25% da capacidade que está lá descrita no seu Programa de Prevenção contra Incêndios, no PPCI. Então, isso o governador não trouxe também. É importante seguir essa medida aqui, para que os estabelecimentos não façam as aglomerações dentro dos seus estabelecimentos, né? A recomendação de que os colaboradores maiores de 60 anos nos estabelecimentos industriais também sejam liberados do trabalho, as gestantes também. Aqui o governo trouxe no artigo 3º, o governo municipal trouxe no artigo 3º quais são as atividades essenciais, todas elas idênticas ao que o governador do estado colocou no decreto estadual. No decreto estadual também eu não localizei lá a informação dos combustíveis, mas tendo em vista que os postos de gasolina certamente são essenciais, não precisa nem comentar. Olha só, o governo municipal libera os serviços agropecuários e veterinários de cuidados com animais em cativeiros, incluindo clínicas veterinárias e pet shops, super importante. Serviços de reparo, conserto de veículos, as oficinas, é serviço essencial. Serviço de hotelaria e hospedagem, atividades acessórias de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva e ao funcionamento dos serviços essenciais públicos e das atividades privadas.
Fica vedado o funcionamento de academias, centros de treinamentos, ginásios, quadras de esportes. Isso o governo do estado não mencionou, mas entende-se que ele está solicitando que os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços dessas atividades fechem também. O governo municipal, assim como o governo estadual, também estão dizendo que não é para fechar templos religiosos, desde que esses observem em seus cultos, missas ou reuniões o limite máximo de 25% da capacidade de assentos do local. Como as empresas e os templos e todos os estabelecimentos vão fazer para controlar o percentual de pessoas, a gente não sabe, mas aí a gente entende que seria um bom senso das empresas e dos estabelecimentos. Meus amigos, então, era isso que nós tínhamos para divulgar hoje para todos. Se ficarem com dúvidas, entrem em contato com o Escritório Domínio. Hoje ainda ficamos sabendo sobre a medida provisória do governo federal número 936, que trouxe à tona novamente a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada e, consequentemente, redução de salário de colaboradores. Só que daí a gente vai gravar um outro vídeo para falarmos de uma maneira mais profunda, que em breve vai ao ar. Então continuem nos acompanhando, continuem nos seguindo nas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, que nós estamos, ativem as notificações, que nós estamos pelo menos semanalmente aí tentando divulgar conteúdos para que todos fiquem atentos e contem conosco e possam contar conosco para que a gente ajude as empresas a tomarem as decisões. Também houve a prorrogação da entrega, a tão esperada prorrogação da entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física, de 30 de abril foi postergada para 30 de junho. Então, nos próximos vídeos a gente vai voltar a falar de Imposto de Renda, então retomamos a questão da prorrogação. Está tramitando também, recebemos a informação que está tramitando no Senado, no Congresso Nacional, a discussão, junto com a Presidência da República, da postergação de pagamento de tributos das empresas que não são optantes pelo Simples, como o INSS patronal, PIS, COFINS, e dentre outros tributos que possam vir à tona, mas ainda não temos nenhuma informação regrada, normatizada por medida provisória ou lei. Então temos que aguardar. Continuem nos seguindo, se inscrevam no nosso canal, que em breve vamos continuar divulgando os conteúdos que são importantes para todos os nossos clientes e toda a comunidade que nos segue aí na região dos Campos de Cima da Serra. Um abraço a todos, fiquem com Deus.